Olá, sou Paulo César Flores, contador, sócio-diretor do IGAM. E nesta videoaula eu vou falar sobre o processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a realização das audiências públicas. Pois bem, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1, ela dispõe que deve haver um processo de participação popular e audiências públicas no Poder Executivo, na fase de elaboração, e no Poder Legislativo, que é responsável pela discussão da LDO. Então nós temos aí, portanto, uma obrigação de realização de audiência pública no Poder Executivo, quanto também no Poder Legislativo. Ocorre que na Lei 10.257, no artigo 44, também prevê a realização de audiência pública nas leis orçamentárias. Porém, ela diz respeito apenas ao Poder Executivo. Mas o que importa para nós em relação ao artigo 44 da Lei 10.257 é a previsão de que o Poder Legislativo ele não pode aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também como qualquer outra lei orçamentária, seja PPA ou seja Lei de Orçamento, né? Mas no nosso caso aqui estamos tratando especificamente da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Poder Legislativo, portanto, ele não pode aprovar a LDO se não houver no processo legislativo a comprovação de que houve realização de audiência pública e participação popular no âmbito de construção do projeto no Poder Executivo. É o único documento que, se faltar, o Poder Legislativo não pode aprovar a LDO. Outra observação importante é que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo, na elaboração da sua participação popular e audiência pública, ele deve previamente ter uma regulamentação sobre como é que vai funcionar a audiência pública. Então, no Poder Executivo, nós vamos ter um decreto regulamentando o funcionamento da participação popular e da audiência pública no Poder Executivo, e no Poder Legislativo nós temos uma resolução regulamentando como é que vai se dar a participação popular e audiência pública no âmbito do Poder Legislativo. Observação importante é que não é possível que esta audiência pública ela seja realizada em conjunto, porque elas dizem respeito a momentos diferentes, o momento da elaboração e o momento da discussão. Portanto, não há possibilidade de audiência pública em conjunto de Poder Executivo e Poder Legislativo. Uma outra observação importante em relação às audiências públicas e à participação popular é a não banalização do processo, né? Na prática, a gente observa que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo, muitas vezes eles realizam uma audiência pública para a LDO e outra audiência pública para o orçamento logo ali em seguida, né? Ocorre que a diferença entre a LDO e o orçamento é uma diferença de detalhamento de despesa. Não chega a ter uma novidade entre o orçamento e a LDO. Se nós chamarmos a população ou convidarmos a população para participação da audiência pública e participação popular na LDO e depois no orçamento, nós vamos estar banalizando o processo, porque nós vamos discutir o mesmo objeto, né? Então nós recomendamos que quando da convocação, quando do edital da participação popular, se coloque que aquela audiência pública ela terá validade para a construção da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento, né? E para apreciação da Lei de Diretrizes e do Orçamento, no caso do Poder Legislativo. No que se refere ao Poder Executivo, também nesta linha de não banalização do processo, é que o Poder Executivo elabore uma lista, principalmente de projetos, né? Atividades não é muito relevante, mas principalmente os projetos, né? Que o Poder Executivo tende a fazer, mas que não tem recurso para fazer todos eles. Então, estaria colocando ali à disposição da população a oportunidade de escolher prioridades, né? Porque não importa para a população dados técnicos como receita prevista, receita corrente, receita de capital, despesa corrente, despesa de capital. Dados técnicos para a população não importa. Importa para a população aquilo que afeta o dia a dia dela, né? Então, quanto menos técnico o Poder Executivo for, e o Legislativo também, nas audiências públicas, mais direto, objetivo, utilizando uma linguagem que seja acessível à população, melhor. E nós entendemos que a escolha de prioridades, onde a população possa votar e escolher as prioridades que se encaixem no orçamento do Poder Executivo, é a melhor alternativa.
né? Então, muito importante não banalizar o processo, regulamentar o processo de audiência pública e participação popular e cumprir as etapas tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo e, no caso do Poder Legislativo, observar se quando o Poder Executivo entregar a LDO, efetivamente há comprovação de que naquela instância houve a elaboração da participação popular e de audiências públicas. Se você se interessa por esse assunto e tem alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com o IGAM.